Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan Carvalho, mediador de História do Polo de Barra Mansa, e junto com Amanda Custódio, mediadora do Polo de Nova Iguaçu e de Volta Redonda, a gente preparou essa aula que vai falar um pouco dos processos de independência do Brasil, partindo desde as conjurações até 1822. Vamos nessa? Antes de vermos propriamente a temática desta aula, é preciso que a gente volte um pouco aos contextos históricos da época. Na aula 16, a gente viu o surgimento dos ideais liberais e iluministas que influenciarão diretamente os processos de independência das 13 colônias em 1776. Assim como no processo da Revolução Francesa, elemento que a gente viu na aula 20, que trarão as concepções de igualdade, liberdade, fraternidade, assim como o questionamento das estruturas do antigo regime. Desta forma, é preciso que a gente observe que há uma circulação de ideias e de concepções republicanas, assim como de emancipação política, tanto na Europa quanto nas Américas. O eixo que vai nos guiar ao longo desta aula se define a partir da apropriação dessas ideias que estão circulando no mundo atlântico, assim como suas adequações aos contextos locais na América Portuguesa, gerando assim a crise do sistema colonial. Em relação à ideologia liberal e iluminista, ao chegar à corte portuguesa, esta traça contornos bem específicos. A partir da apropriação dessas ideias, traçam novas formas de governo, assim como de política, sendo uma delas a que chamamos de despotismo esclarecido. Desta forma, em Portugal, Marquês de Pombal esteve à frente dessa política que buscou aliar reformas administrativas e o fortalecimento do Estado monárquico entre os anos de 1750 e 1777. Pombal é este senhor retratado na pintura. Desta forma, as reformas pombalinas tinham como objetivo formular um absolutismo reformado em Portugal. Pombal encabeçou uma série de mudanças no reino português, buscando principalmente a modernização da monarquia. Nesta via, as reformas pombalinas se centralizam em cima de duas principais características. A primeira delas é o fortalecimento das estruturas fiscais do Império, aquilo que a gente chama de fiscalismo, tem como exemplo a criação das companhias de comércio que buscavam dinamizar e aumentar o fluxo mercantil entre a colônia e a metrópole. Uma outra característica deste processo é a criação e instituição de novos impostos sobre a produção agrícola. Como segunda característica, a gente vai ter a redução das autonomias coloniais, ou seja, a expulsão dos jesuítas da América Portuguesa em 1759. Pombal via na presença dessa instituição um poder paralelo e concorrente ao Império Português. Ao pensarmos na América Portuguesa no século XVIII, é preciso que a gente lembre que este século foi marcado pelo desenvolvimento da economia mineradora, embora a produção tenha começado a cair a partir de 1750. Neste cenário de transformações e de mudanças políticas e administrativas, é gerada a crise do sistema colonial na América Portuguesa, entre o final do século XVIII e início do XIX, na qual de um lado a gente vai ter a metrópole buscando um poder centralizador cada vez maior, diminuindo as autonomias coloniais, e de outro a gente vai ter colonos insatisfeitos que vão se revoltar por conta de um descontentamento com as medidas administrativas impostas pela coroa, considerando um excesso de controle por parte do governo português. Nesta lógica, vão buscar uma maior autonomia política, fazendo sedições, revoltas, motins em diferentes regiões da América Portuguesa. É preciso que saibamos que estes colonos já fazem revoltas e motins desde o século XVI e XVII. Porém, é somente no final do século XVIII, com a apropriação e adequação do liberalismo político e das ideias iluministas, que essas revoltas vão ganhar uma configuração inédita, na medida em que vão questionar os próprios laços de submissão. Essas revoltas questionarão as estruturas coloniais, assim como buscarão a emancipação política e a independência. Desta forma, formam-se as conjurações. Porém, aquilo que veremos como conjuração será visto pela coroa portuguesa como inconfidência. Mas o que é inconfidência? Segundo o dicionário Rafael Brutot de 1789, inconfidência é a falta de fé ou da fidelidade devida ao príncipe,
Desta forma, a coroa via nesses revoltosos a infidelidade em relação aos seus mandos. As conjurações, portanto, são movimentos políticos de claro cunho separatista, assim como inspirados a partir de ideais republicanos, que aconteceram na América Portuguesa no final do século XVIII e início do XIX. Veremos nesta aula duas principais inconfidências. A primeira delas é a Inconfidência Mineira, que acontece no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789. A Inconfidência Mineira é decorrente de um rigor de uma política metropolitana que buscava apertar o controle sobre a cobrança de impostos na região mineradora, isto é, evitar sonegações e contrabandos. Esta medida afetou diretamente vários homens ricos devedores da coroa, como mineradores, comerciantes, fazendeiros, assim como letrados e intelectuais. Ao mesmo tempo, a partir do estreitamento da política fiscal, é estabelecido um novo imposto, a derrama. A derrama era o imposto que permitia o confisco dos bens dos habitantes na região das minas, caso não fossem pagas as dívidas à coroa. Este imposto incidia sobre cada indivíduo a fim de completar a quantia mínima a ser paga ao Tesouro Real. Além do mais, e ao mesmo tempo, a produção de metais preciosos diminuía, o que levava a um conflito, um aumento da carga tributária e a queda da produção aurífera. Isso levará à insatisfação dos colonos, que discutirão sobre os limites da autoridade da coroa, levando à crítica aos laços coloniais, assim como à defesa de um processo de emancipação política das Minas Gerais. A partir da leitura de manifestos iluministas e sabendo dos processos de emancipação das 13 colônias inglesas, organizarão um movimento de separação. Nesta lógica, a conjuração foi pensada e organizada pela elite local, em geral, mineradores, fazendeiros, padres, funcionários públicos, advogados e militares de alta patente, assim como letrados e intelectuais. Muitos deles haviam inclusive estudado em universidades na Europa, onde conheceram as ideias iluministas. Foram presos, denunciados e submetidos a inquéritos, aos quais chamamos de devassos. Porém, a pena capital ficou restrita a somente uma pessoa, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes teve papel importante nos processos da Conjuração Mineira, tendo em vista o seu caráter ativo na propagação das ideias que sustentaram o projeto político. Sua imagem ficou esquecida até ser resgatada em 1889, após a proclamação da República. A Inconfidência Baiana, segundo o movimento que veremos nesta aula, que aconteceu no ano de 1798, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter distinto na América Portuguesa. Participaram deste movimento camadas pobres da população de Salvador, assim como membros da elite local. Pretendiam instaurar uma república, assim como abolir a escravidão. É marcada principalmente pelo forte anticlericalismo, assim como um sentimento anti-europeu. Tendo em vista a influência da Revolução Francesa, buscou traçar um igualitarismo radical que ecoava os traços do jacobinismo francês. Desta forma, também foi denunciada e esmagada antes mesmo de começar. 4 líderes foram executados no ano seguinte, todos eles alfaiates. Porém, a maior transformação que acontecerá na história da América Portuguesa, nesse clima de crise do sistema colonial, acontecerá em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, já que será o primeiro momento em que uma corte europeia vai se estabelecer em uma colônia ou mesmo em uma conquista. A vinda da corte para o Brasil foi tutelada e militarmente protegida pela coroa inglesa. Desta forma, em 1808, o Brasil deixa de ser uma colônia. Decorrente das guerras napoleônicas que estão acontecendo na Europa, Portugal tem suas terras invadidas. Desta forma, parte para a América Portuguesa em 1808. Este momento histórico, portanto, dá início ao período joanino, entre 1808 a 1821. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, que inaugura o período joanino, teve como consequência transformações administrativas e políticas muito significativas para a colônia.
a começar por trazer consigo todo o aparelho burocrático da metrópole. Aqui foi necessário também criar novos órgãos que contaram com funcionários portugueses e representantes das elites coloniais brasileiras. E essas mudanças, elas afetaram o território como um todo, mas principalmente a dinâmica do Rio de Janeiro, que se tornou a nova sede do Império Português. E é importante observar que o Império, o que inclui Portugal e suas possessões na África e na Ásia, passou a ser conduzido a partir de decisões que eram tomadas em uma colônia. Então, isso foi algo historicamente inédito. Imediatamente após a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, nós temos uma importante decisão diplomática que foi a assinatura por Dom João VI do Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, permitindo que o Brasil realizasse comércio com outras nações aliadas a Portugal. E isso beneficiou principalmente a Inglaterra, até então limitada comercialmente pelas imposições do bloqueio continental. E ao longo do período joanino, a Inglaterra foi privilegiada com outros tratados, recebendo vantagens comerciais e jurídicas, e tornando-se cada vez mais influente no território brasileiro. Em 1815, ocorre a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. A partir da derrota de Napoleão, as decisões do Congresso de Viena, que visavam restaurar as monarquias europeias, pressionavam o retorno de Dom João VI para Portugal, porque a causa da transferência da corte para o Brasil já havia sido solucionada. No entanto, era necessário considerar que no continente americano aconteciam processos de independência, e isso era compreendido como uma ameaça para que o mesmo ocorresse no Brasil caso Dom João VI retornasse. A medida estratégica adotada então pelo rei foi transformar o Brasil em Reino Unido, justificando em certa medida a permanência, e dessa forma o Brasil deixava de ser uma colônia e Dom João VI conservava seus domínios. Já em relação aos conflitos internos, destacou-se nesse período a Revolução Pernambucana de 1817, que foi iniciada em Recife. Temos como causas para essa revolução os problemas decorrentes de um período de seca que foram agravados pelo aumento dos impostos para custear a corte no Rio de Janeiro e os gastos com as campanhas militares da política externa. Esses fatores contribuíram para despertar nos habitantes locais um forte sentimento antilusitano. A revolução ela foi estendida a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, mobilizando as elites e também determinados grupos populares, tendo como base ideais republicanos. Chegou a ter êxito em proclamar a república, mas em seguida foi duramente reprimida. O próprio movimento ele já se encontrava enfraquecido pelas contradições internas entre os interesses das elites e os interesses dos populares, né? As elites temiam muito a participação popular, tanto que, durante o processo revolucionário, não tinha como pauta a abolição da escravidão, o que nos indica que, como alguns setores, eles buscavam a emancipação, mas sempre excluindo os interesses populares. Em 1820, temos o fator que contribuiu para acelerar o processo de ruptura definitiva de Brasil com Portugal. Na cidade do Porto, da antiga metrópole, eclodiu uma revolução liberal. Os comerciantes portugueses estavam insatisfeitos com a abertura dos portos, a concessão de privilégios aos produtos ingleses, que aprofundavam ainda mais a crise econômica que Portugal vivenciava. Além disso, enfrentava também uma crise política, já que o rei se encontrava no Brasil, enquanto o território português era tutelado por militares ingleses desde a expulsão dos franceses, o que desagradava também o exército português. Então, impulsionados pelos ideais liberais, eles demandam uma constituição para Portugal, e também é importante falar que nesse processo de elaboração houve a participação de brasileiros, já que o Brasil era Reino Unido, e a outra demanda era o retorno imediato de Dom João VI e a corte para Portugal. E, novamente, de forma estratégica para conservar seus domínios, Dom João VI retorna em 1821, mas deixando seu filho Dom Pedro
como regente do Brasil. E, bem, antes de abordarmos os acontecimentos que fazem com que a independência do Brasil seja efetivamente declarada, é importante falarmos sobre as transformações do período joanino no Rio de Janeiro. A sede do Império Português no Brasil foi palco de fundação de importantes instituições. No campo econômico, nós podemos mencionar a fundação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda. Na área da educação e da cultura, nós temos como exemplo a Faculdade de Medicina, a Biblioteca Real com as obras trazidas pela corte, o Teatro São João, o Jardim Botânico e também a Academia de Belas Artes. Aconteceu também a criação da imprensa régia, com caráter oficial e que se chamava a Gazeta do Rio de Janeiro. E todas essas medidas elas foram acompanhadas por transformações urbanas que tinham como intuito embelezar a cidade. Houve também um significativo aumento demográfico, tanto por atrair viajantes, pela chegada da própria corte e o crescimento da população escravizada. Nós temos uma importante fonte histórica desse período, que são as obras da missão artística francesa, que veio ao Brasil e retratou o cotidiano da cidade e da corte. Acompanhamos até aqui o distanciamento do Brasil como território subjugado a Portugal. Mas o que aconteceu para que a independência tenha sido efetivamente declarada? Bem, no Rio de Janeiro, as repercussões da Revolução Liberal do Porto dividiu opiniões, e nós podemos identificar duas principais correntes. O Partido Português, que era composto principalmente por sujeitos como os comerciantes portugueses, e era favorável às demandas da Revolução Liberal do Porto, pois sentiam-se prejudicados com a gradual autonomia do Brasil e os acordos que beneficiavam os ingleses e acabava por prejudicá-los economicamente. E havia também o Partido Brasileiro, um grupo favorecido pelas medidas do período joanino e integrava burocratas, mas principalmente as elites latifundiárias. No desenvolvimento da Revolução Liberal do Porto, foram realizadas eleições para a composição das cortes portuguesas, que se organizou para a elaboração de uma Constituição para Portugal e também para decidir os rumos da América Portuguesa. O Brasil, enquanto Reino Unido, tinha direito de eleger representantes para participar desse processo, e assim foi feito. Entre os eleitos, havia até alguns defensores radicais da independência. Porém, a reunião das cortes tomou medidas que trouxeram descontentamentos profundos para a colônia, como subordinar as províncias brasileiras às decisões de Lisboa e anular os tratados feitos com os ingleses, o que prejudicava não só os ingleses, mas os grandes proprietários rurais brasileiros também. E o conjunto dessas decisões foram interpretadas pelo Partido Brasileiro como tentativas recolonizadoras, porque limitavam a autonomia política e econômica das províncias, que foi conquistada durante o período joanino. E, além disso, foi decidido também o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal, com o objetivo de retomar o controle do Brasil. A partir daí, forma-se um núcleo de políticos e intelectuais brasileiros em torno de Dom Pedro para que ele não retorne a Portugal. Forma-se, inclusive no Rio de Janeiro, o Clube da Resistência, que pregava a permanência do príncipe regente no Brasil. Dom Pedro, então, declara a sua permanência no Brasil no simbólico dia que ficou conhecido como o Dia do Fico. Na sequência, o príncipe estabelece uma série de atos de ruptura com Portugal, como a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, a demissão de ministros portugueses e um conselho composto apenas por brasileiros. Em contrapartida, Portugal exigia e pressionava que as decisões das cortes fossem cumpridas ou Dom Pedro sofreria retaliações. E, após sucessivas tensões com Portugal, declarou a independência do Brasil. Mas, contudo, declarar não era o bastante, era necessário também ter essa independência reconhecida. Após a declaração, acontecem no território brasileiro as chamadas guerras de independência, a partir das províncias que resistiram
a declaração por serem fiéis a Portugal, mas elas serão combatidas pelo exército brasileiro. E, além disso, foi somente através da influente mediação da Inglaterra que o Brasil conseguiu efetivamente o reconhecimento da independência, mas somente em 1825, por parte de Portugal. Contudo, precisou pagar pesada indenização para que esse reconhecimento acontecesse. E o recurso para essa indenização veio de empréstimo inglês. Mas o que é importante ressaltarmos sobre a característica da independência do Brasil? Enquanto as outras nações do continente americano fragmentaram-se e organizaram-se em repúblicas após a emancipação, o Brasil manteve um regime monárquico e, atendendo os interesses das elites latifundiárias, as principais apoiadoras de Dom Pedro, a unidade territorial ela foi mantida, assim como a escravidão. Ou seja, nós podemos afirmar que a independência do Brasil foi de um perfil conservador, porque manteve um caráter centralista com a manutenção da monarquia, conservando também os interesses das elites coloniais, que mantiveram seus latifúndios preservados e a mão de obra escravizada. Nesse momento, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, resolvam o exercício, pois eu vou corrigi-lo conforme a leitura, tudo bem? A independência norte-americana foi o passo inicial do desmonte do antigo sistema colonial. As ondas revolucionárias que sacudiram a Europa ocidental na primeira metade do século XIX tiveram ressonância no outro lado do Atlântico, acompanhando o processo de emancipação das colônias espanholas e portuguesas. A respeito desse processo de independência latino-americana, assinale a opção correta. Alternativa A. Ao contrário do ocorrido no Brasil, o movimento pela emancipação política das colônias espanholas na América seguiu um caminho autônomo, desconhecendo as circunstâncias históricas que, naquele contexto, convulsionaram grande parte da Europa, inclusive a Península Ibérica. Essa alternativa está incorreta. O próprio enunciado da questão afirma que as ondas revolucionárias que se desenvolveram na Europa tiveram ressonância no outro lado do Atlântico, ou seja, na América. Por esta razão, não condiz afirmar que os movimentos de emancipação política das colônias espanholas desconheciam estas circunstâncias históricas, ainda que estas colônias tivessem suas próprias demandas particulares no processo de emancipação. Alternativa B. Ciosa da necessidade de manter a salvo seus históricos interesses econômicos em Portugal, a Inglaterra, na condição de maior potência capitalista mundial no século XIX, procurou impor vários obstáculos à concretização da independência do Brasil. Esta alternativa também está incorreta. Nós vimos nesta aula que a Inglaterra, a principal aliada de Portugal naquele período, se beneficiou economicamente das medidas no período joanino que gradualmente contribuíram para a separação do Brasil de Portugal, e com isso ampliava também a sua influência política no território. Tanto que, em 1825, foi a responsável por mediar o reconhecimento português da independência do Brasil. Por isso, não é possível afirmar que a Inglaterra impôs obstáculos para a concretização da independência do Brasil. Ao adotar a forma monárquica de governo, quando proclamou sua independência, o Brasil seguiu o exemplo da maior parte das antigas colônias espanholas, mas rompeu com o modelo republicano escolhido pelas colônias inglesas da América do Norte ao se emanciparem. Aqui temos mais uma alternativa incorreta. A maior parte das antigas colônias espanholas, ao se emanciparem, adotaram um modelo político republicano, enquanto o Brasil o monárquico. Portanto, o Brasil não seguiu o exemplo delas. Por fim, a alternativa D. A transferência do Estado português para sua colônia americana, decisão tomada em face da difícil conjuntura política europeia, acabou por criar as condições favoráveis à independência do Brasil, a começar pela abertura dos portos ao comércio internacional, que pôs fim ao Pacto Colonial. Essa sim é a alternativa correta, considerando tudo o que nós acompanhamos na parte do período joanino desta aula. Enfim, obrigada por assistir o vídeo.
Qualquer dúvida, entre em contato com o mediador de história do seu polo para esclarecimentos. Continuem acompanhando os próximos materiais do PVS e bons estudos!